Bom, voltamos, galera do pré-militar. Então, como já me apresentei, mas volto a me apresentar, eu sou a Karina Brotherhood, professora de História do Simplifica, e estamos aqui nessa busca de tentar suprir, né, os conteúdos. E é claro, evidente que em sala de aula vamos trabalhar e vamos voltar, vamos abordar isso, porque a prova da ESA, até não seja desmarcada, já está para o mês de julho. Então, aí, para a gente continuar no aquecimento e ficar em casa sem contaminar ninguém, vamos estudar aí governo militar, beleza? Então, já falei para vocês sobre Castelo Branco, né, no vídeo anterior. Qualquer coisa, só clicar aí e procurar, tá? Governo militar, professora Karina Brotherhood, História, Castelo Branco. E agora vamos para o segundo general presidente daí do governo militar brasileiro. O segundo é o presidente Costa e Silva, tá? Costa e Silva, que é chamado de Arthur, né? Arthur Costa e Silva. Ele vai ter um período curto de governança, porque ele acaba adoecendo e depois, infelizmente, ele vai ter o óbito, mas não ainda como presidente, depois quando ele é afastado. Mas, então, assim, o seu governo, ele vai de 1967, né, quando sai Castelo Branco, e aí você tem a sucessão por Costa e Silva, então é de 67 a 1969, tá bom? Período curtinho, então esse vídeo vai ser mais curto, tá bom? Então aí, entre os anos 67 a 69, Costa e Silva vai chegar à presidência da República através dos efeitos da Constituição de 67. Você lembra que nós vamos ter dentro de tantas ações do Castelo Branco, você vai ter aí a promulgação, né, e a discussão e o debate de uma nova Constituição que entra em vigor em 67, ano com o qual ele já assume a presidência do país, tá? E nesse contexto do governo militar, vai se estabelecer o cargo de presidente dentro do Congresso Nacional. Lembrando a vocês, a eleição para Costa e Silva, Castelo Branco, Médici, Geisel, Figueiredo, todas serão por meio indireto, tá ok, gente? Não há eleições diretas nesse momento, tá? Do governo e da política brasileira, ok? Só lembrando de novamente a vocês. Então, assim, na prática, a escolha ela só acontecia através das atividades da junta militar, que se reunia vários militares, vários generais, e aí não só generais, né, gente? Desculpa. E aí você tem uma união aí das forças da aeronáutica, da marinha, mas principalmente do exército na escolha. E todos os presidentes eram de linha do exército, tá? Por isso que a gente coloca os generais. E indicava o nome de quem deveria assumir o poder na sucessão. Então, a posse do Costa e Silva como presidente vai acontecer em março de 1967, após realizar as eleições indiretas. E o único a ser indicado vai ser Costa e Silva nessas eleições. Quando o Costa e Silva ele assume, e há uma certa distensão, uma briga, um desentendimento dentro do meio militar, porque Castelo Branco queria nomear alguém ou que fosse seu sucessor, só que existia uma outra ala que não concordava com essa indicação. Achava que o Castelo Branco ele era de uma ala mais branda, de uma linha mais branda, mais intelectualizada, mais ligada aos Estados Unidos. E já Costa e Silva já seguia uma linha dura. Então, ele acaba sendo indicado e Castelo Branco perde esse poder de sucessão, tá? Então, assim, apesar das discordâncias internas que vão existir, né, dentro dos militares, e lembrando, a gente já tem o bipartidarismo por causa do AI-2, os militares havia uma concordância de que o Brasil deveria permanecer no regime, porque acreditava-se que depois de Castelo Branco, provavelmente o governo militar iria reabrir o país e entregar novamente aos civis. Mas isso não acontece mediante ainda muitos conflitos, muitas convulsões e ainda sobre uma suspeita de uma intervenção comunista no Brasil, então eles permanecem no poder.
tá? Então, durante todo esse processo de transição que Costa Silva era apontado como sucessor do Castelo, o discurso proferido por Costa Silva era de afirmar a necessidade de estabelecer uma democracia no Brasil. E muitos achavam que com esse discurso, né, o Costa Silva estava dizendo que iria trazer a redemocratização para o país rapidamente. Só que o que vamos observar é justamente durante o seu mandato a instauração do AI-5, onde você tem um momento mais duro, né, de maior repressão do governo militar, e não temos abertura nenhuma para essa redemocratização com a qual, logo no início, Costa Silva fala no seu pronunciamento. Tá? E aí, os mecanismos repressivos vão ser ampliados, os movimentos da UNE, que eram os movimentos estudantis que aconteciam em escolas e universidades públicas, vão ser reprimidos. Os movimentos operários, como a gente já viu, a lei de greve em 64 não permitia, então com a AI-5 você vai ter um movimento mais duro de repressão, né, impedindo essas manifestações sindicais e grevistas, vão ser duramente perseguidos e totalmente mobilizados, como nós vimos o movimento do Lacerda, ele é desmobilizado em 68, tá? Esse processo de endurecimento é chamado de AI-5, Ato Institucional número 5, ele é decretado no dia 13 de dezembro, e isso vai ocorrer em resposta negativa, então fica atento, tá? O AI-5 é resposta negativa dos parlamentares na punição do deputado Márcio Moreira Alves. O deputado Moreira Alves, ele, numa sessão da plenária, ele simplesmente ofendeu os militares, dizendo que eles eram valhacoutos de torturadores. Então, assim, que os militares apoiavam e defendiam os torturadores militares e os torturadores civis, né, que combatiam de forma bem repressiva os movimentos estudantis e os movimentos grevistas. E aí os militares exigiram um processo contra o deputado, todavia os parlamentares se negaram a mobilizar esse processo, liberdade de expressão no parlamento, né? E aí a forma como os militares reagiram ou apresentaram sua forma de reação foi justamente isso, criando o AI-5. Né? Eles alegaram que foi um ato insubordinado dos políticos contra uma determinação militar. E essa reação vai fazer com que o AI-5 seja decretado, dando início ao período mais violento do governo militar, de não tolerar esses tipos de atos e qualquer ato que critique o governo militar. Então você vai ter aquela censura, né, sendo feita pelos órgãos do SNI, do OICOD, então música, a parte toda da cultura, mídia, tudo isso vai ser bem censurado, ok? Então assim, essa reação gerou o AI-5 e ele vai dotar os militares de novos direitos para perseguir e prender os opositores, assim como para censura, meios de comunicação. E além disso, vai tornar-se uma prática a tortura dentro dos meios militares, e eles não vão ser julgados como crimes, né? Porque você agora vai ter todo um aparato, a justiça existir, sim, justiça, a primeira instância para os crimes, mas você também vai ter as torturas, fato. Com relação à economia, nós já vimos que o pacote econômico adotado pelo Castelo Branco vai ser o PAEG, né? E agora, na economia do Costa Silva, quando inicia-se o dito milagre econômico. Então, assim, não achem que o milagre econômico só é com o Médici. Ele é iniciado com Costa Silva e dado um prosseguimento com o Médici, tá bom, gente? Fica bem essa dica aí, tá? Então, a política econômica praticada durante o governo Costa Silva vai romper com aquelas medidas
de moderação da economia, do crescimento, né, mais austera que o Castelo Branco ele empenha. Então você vai ter mais obras, você vai ter mais desenvolvimento, você vai ter mais investimento e mais busca de empréstimos para esse desenvolvimento nacional, ok? E aí você vai ter uma linha mais, como eu falei, então a gente chama, se tiver alguma questão falando de uma política desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, a partir do Costa e Silva, é isso aí, tá? Onde que você vai ter agora as ditas obras faraônicas do governo militar. Nós teremos aí a construção o início das obras transamazônicas, construções hidrelétricas, construção de Angra 1, e fora a ponte e o Niterói, então serão N obras durante aí de Costa e Silva em diante, tá bom? Então, a política desenvolvimentista do Costa e Silva vai visar estabilizar o crescimento econômico e industrial a longo prazo e aí trazer o Brasil para outro patamar. E como planejava, vai estimular o consumo e o investimento político com bastantes obras públicas. Essas políticas econômicas vão ter origem no milagre econômico, o nome, né, que eu já falei para vocês, ocorrido entre 1968 a 1973. Então, esse período que corresponde ao milagre econômico. Então, não se surpreendam que o milagre econômico ele apareça com Costa e Silva e dado continuidade com o Médici. O milagre econômico se encerra em 73, quando a gente terá a crise do petróleo, também no mesmo ano, e aí quando assume o Geisel, já não é mais essa política do milagre econômico, é uma outra conjuntura que eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Esse período vai ser de um aquecimento econômico e um crescimento econômico totalmente imbuído por esse milagre, tá? E aí você vai ter um PIB chegando a 11%, ou seja, maravilhoso, né? Para quem tinha um PIB de 1%, chegar a 11%, por isso que era um milagre, né? Como que o Brasil fez essa receita maravilhosa. Com relação às principais obras de infraestrutura, nós teremos aí o início da construção da ponte do Rio-Niterói, que era uma obra que muitos falavam que só poderia ter sido construída realmente no período de um governo militar, um governo mais autoritário, porque era uma obra extremamente ousada, até hoje a gente olha, extensa, com muitos gastos, com muitas mortes, com muito investimento e com muita vontade de fazer. Então a obra da ponte Rio-Niterói é iniciada com o Costa e Silva em 68 e só será entregue quando o Geisel assume o poder em 1974, tá? Então essa é a obra aí que nós vamos ter nesse governo, que foi pequeno, como já falei, de 67 a 69. Próximo vídeo, nós vamos falar agora sim sobre o Médici, onde muitos dizem que ele era mais linha dura, e você vai ter mais um governo mais violento, mas também você vai ter muitas obras, você vai ter muito desenvolvimento. Então, ao mesmo tempo que você tinha um aumento da perseguição contra os terroristas e contra os comunistas, você vai ter um desenvolvimento econômico forte e muitas obras. E aí fica essa questão, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo falando sobre Médici, tá? Beijinhos e até o próximo vídeo.